É normal, todo mundo tem dúvida, pais e mães. Na hora de pensar no futuro dos filhos, uma pergunta aparece em casa. Existe idade certa para aprender um segundo idioma? Especialistas dizem que sim, Alexandre. E eles dão o seguinte conselho, Renata. A criança não esquece o conhecimento adquirido entre os 3 e os 7 anos. A explicação está na reportagem especial de Márcio Gomes. Na piscina começa mais uma aula, e não é de educação física. Os cartazes dão a dica. Em inglês, o que flutua ou afunda. A lição continua no lanche, na biblioteca e até na hora da saída. Longe dali, na casa de Lucy e Zeca, acontece algo muito parecido. Na porta da frente e na conversa com os pais. Bordeaux, e en dessous de Bordeaux, il y a quoi? Toulouse. Aqui são 3 línguas. Benjamin é francês, a mulher americana. Os filhos nasceram no Brasil. Se eles perguntarem, se eles pedirem em inglês, sei que é para minha mulher. Em francês é para mim, então é bem prático. O método de ensino, segundo os cientistas, não faz tanta diferença na hora de ensinar para crianças tão pequenas uma língua estrangeira. Pequenas assim ou até menores. As crianças já estariam aptas a assimilar uma segunda ou mesmo uma terceira língua. E com uma facilidade que vai se perdendo com o passar dos anos. Isso já está cientificamente provado. A ciência já comprovou quais são os chamados períodos críticos, momentos em que a criança desenvolve certas habilidades. A visão precisa ser estimulada do nascimento até os 8 meses de vida. A audição, ainda na barriga da mãe. O feto já é capaz de distinguir sons. E pesquisadores garantem, até os 7 anos, a criança tem a capacidade de aprender e se expressar em qualquer língua. É a gramática universal. Não importa qual a dificuldade da língua, isso é uma evidência muito interessante. Tem línguas que a gente sabe que para aprender como adulto, por exemplo, alemão, né, demora 8 anos, 9 anos de estudo, né? Uma criança aprende alemão com a mesma rapidez que uma outra aprende português. E isso vale para o aprendizado de uma ou de mais línguas simultaneamente. No cérebro das crianças, os neurônios ainda não estão totalmente conectados. Essa conexão se inicia quando a criança começa a ser estimulada. Na aquisição de uma língua, ela cria uma rede de neurônios que fica cada vez mais forte. Assim, o que for aprendido se cristaliza. Se a criança receber mais estímulos, diferentes idiomas, vai usar a mesma rede e consegue fazer rapidamente a diferenciação das regras e do vocabulário. Depois dos 7 anos, ainda é possível aprender, mas para isso precisamos criar outras redes, buscar a tradução para o significado das palavras, usar a memória, ativando assim outras áreas do cérebro. Às vezes há confusões. Pedro, de 3 anos, ouve a história atentamente no colo de outra professora e é chamado a participar em inglês. What color is your bike, Pedro? Verde. Isso se chama code mixing, né? É uma mistura de códigos, né, que a criança faz. Isso é completamente natural e isso não acontece na sintaxe, na estrutura da língua. Isso, na verdade, acontece com itens de vocabulário apenas, né? Então, isso depois se ajeita. Outro exemplo é naquela que parecia ser uma infrutífera conversa com este repórter. Como é que é sim em inglês? Não sei. Como é que é não em inglês? E como é que é João em inglês? Tá bom, aperta aqui. Bye bye. Ah, você entendeu que bye bye vai embora. Os pais acreditam que a aula, quase de brincadeira nesta fase, tem um resultado extra. Ele sempre vai associar no futuro dele, essa nossa expectativa também, uma outra língua
há uma coisa lúdica, não uma obrigação por motivos profissionais e tem que ter mais esse requisito acadêmico, não. E as vantagens deste aprendizado podem ir muito além do que simplesmente falar uma língua estrangeira. Através da aprendizagem do francês, do inglês, do português, eles aprendem a cultura, uma certa lógica, de um olhar específico. Eles têm 3 maneiras, 3 códigos, 3 perspectivas diferentes para abordar qualquer problema.